Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, se encontra na casa, está em atendimento, já está vindo para a sessão. Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro. Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente. Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e o Wilden Vieira da Silva, que também se encontra presente na casa. Senhor presidente, o vereador Darley está em reunião com a comunidade, eu acho que não vai chegar a tempo aí, tá? Para justificar a presença dele. Justificado. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 25ª sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Moção de número 10 de 2016. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo, titular desta Câmara de Piraí, nos termos do artigo 137, artigo 5º, regimento interno, apresenta moção de aplauso ao senhor Dr. Gilson Consati, presidente da União dos Vereadores do Brasil, pelo excelente trabalho à frente dessa instituição. O homenageado natural de Encantado, no Vale do Taquari, iniciou sua trajetória política ainda na infância, quando o pai concorreu a prefeito de Encantado. Desde então, passou a fazer parte, ao longo da sua vida, de movimentos estudantis, campanhas eleitorais pelo Vale do Taquari. Foi presidente da Juventude Municipal do PMDB, coordenador regional do partido, chefe de gabinete do deputado estadual Elmar Schneider e diretor de entidades, como a Pai de Encantado. Formado em Direito, foi o mais jovem vereador encantadense. Com arrojo e uma nova visão sobre a função do legislador municipal, foi reeleito para o seu segundo mandato, sendo reconhecido por mudanças significativas na Câmara de Vereadores de Encantado, com a efetivação de projetos importantes, como a Semana da Câmara e a Plenária do Estudante. Em 2003, transferiu-se para Iraí, norte do Rio Grande do Sul, onde passou a administrar um complexo hoteleiro. No novo município, em 2008, foi eleito vereador, assumindo a presidência do Legislativo nos anos de 2009 a 2012. Está no seu segundo mandato na Câmara de Iraí. Perdão. Em janeiro de 2012, iniciou o mandato como presidente da União dos Vereadores do Brasil, entidade de caráter federativo que funciona para dar suporte aos agentes políticos do Poder Legislativo municipal brasileiro. É uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como propósito orientar e fortalecer as câmaras de vereadores para consolidar a eficiência na gestão pública com democracia e participação popular. Seus atos como presidente da União dos Vereadores do Brasil é de promover a qualificação e dar maior transparência à atividade do legislador. Portanto, nada mais justo do que prestar nossa singela homenagem pela sua dedicação e profissionalismo e deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa as nossas felicitações. Que da presente moção se dê ciência ao homenageado, Sala das Sessões, 3 de maio de 2016, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Moção número 11 de 2016. Enderson da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas prerrogativas inerentes ao cargo, apresenta à mesa, ouvido do outro plenário, moção de aplauso para o senhor Geraldo Luiz Vidal Monteiro, pela iniciativa que teve ao coletar assinaturas para que se tomassem providências quanto à sinalização de trânsito na RJ 145.
trecho entre a rodoviária e o antigo posto de combustível Chivarron, em Piraí, 1º Distrito. Que se dê conhecimento da homenagem prestada por esta Casa de Leis ao homenageado e às famílias das vítimas de acidentes de trânsito ocorridos no local. É de conhecimento de todos que na rodovia supracitada constantemente ocorrem acidentes de trânsito devido à falta de sinalização e excesso de velocidade. O volume intenso de tráfego de veículos e pedestres torna o local propenso a ocorrências de acidentes, o que torna urgente a instalação de sinalização adequada para inibir os excessos de velocidade e aumentar a segurança, tanto dos condutores quanto dos transeuntes. Diante da situação apresentada, o senhor Geraldo Luiz procedeu à coleta de assinaturas, que culminou no abaixo-assinado protocolado nesta Casa Legislativa, que prontamente foi acolhida pelos senhores vereadores. E após providências, deu origem à audiência pública a ser realizada neste plenário no dia 3 de maio de 2016, com a participação de representantes dos órgãos competentes. Sala das Sessões, 3 de maio de 2016, assina o vereador Anderson da Silva. É isso, presidente. Passaremos para a apreciação e votação das matérias contidas ao expediente. Coloco em discussão e votação única a moção número 10/2016 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, apresentando aplauso ao senhor Dr. Gilson Gonzatti, presidente da União de Vereadores do Brasil, pelo excelente trabalho à frente dessa instituição. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única a moção número 11/2016, do vereador Anderson da Silva, apresentando aplauso ao senhor Geraldo Luiz Vidal Monteiro, pela iniciativa ao coletar assinaturas para que providências sejam tomadas em relação à sinalização de trânsito na RJ 145, entre o trecho rodoviária e o antigo posto Chivarron, em Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores, pela forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Tem alguém inscrito, Sônia? Não havendo vereadores inscritos, passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 11/2016 do vereador Charles Torres Dias, solicitando informações ao Executivo Municipal. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos, então, para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Tem alguém? Com a palavra o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente e internautas que nos assistem. Gostaria de fazer aqui algumas colocações referentes à situação que vivemos hoje no país, infelizmente, uma triste realidade. E ela vem acarretando, trazendo problemas para todos nós, aqui também em Piraí, aqui como munícipes, também já estamos sentindo os efeitos dessa crise. Hoje eu estive em Volta Redonda, Barra Mansa, tratando de alguns assuntos de trabalho e fui comprar alguns equipamentos necessários para o andamento da empresa e pude observar que algumas áreas, como a Sávio Gama, por exemplo, uma rua de grande movimento em Volta Redonda, de muito comércio, vazia e um número muito grande de lojas fechadas. Em seguida, fui a Barra Mansa e voltei pela Ponte Alta,
que também é conhecido, que a maioria dos cidadãos aqui conhecem aquela região, sabe o quanto o comércio ali sempre foi muito forte, comércio de venda de equipamentos, máquinas industriais, e ferragens, e material de construção, enfim. E eu contei, ao passar por essa rua hoje, dirigindo, não deu para contar exatamente o número, mas mais de 20 lojas foram fechadas, só ali. O momento realmente é um momento muito crítico, onde todos nós estamos aí pagando, né, um pouco dessa conta, ela está sendo dividida entre todos nós. Infelizmente, quem mais sofre com essa situação é o nosso cidadão, principalmente o desempregado. Eu recebo todos os dias pedidos de empregos, acredito que outros aqui também recebam, e isso é um quadro muito triste. Hoje mesmo aqui fui abordado por 3 pessoas, 3. Isso é normal. Por onde eu passo, aonde vou, tem sempre alguém me pedindo. Às vezes não é nem a pessoa interessada, mas os pais ou a esposa pedindo um trabalho para o filho, para o marido, pedindo, pelo amor de Deus, arrume alguma coisa para o meu marido, para o meu filho fazer, porque nós estamos passando muita necessidade. É um quadro realmente que nos deixa indignados, porque com todas as riquezas que temos, dispomos, e principalmente as riquezas naturais, que sempre foram alvo, objeto da cobiça de muitos países, né? De tantos países, nós não conseguimos explorar e fazer delas realmente, com que elas nos deem realmente o resultado que gostaríamos de ter. A exploração feita de forma errada, indevida, as negociações feitas de forma errada, indevida, nos levaram para esse caminho. Estamos aí prestes a ver também, aconteceu o que é, na minha opinião, não tem volta, não tem jeito, que é o impeachment da presidente Dilma. Eu acredito que nos próximos dias isso já se consolide. Repito, nunca fui favorável a isso, nunca achei que o impeachment fosse a solução. Acho que as coisas não deveriam ter caminhado dessa forma. Democraticamente falando, acho que o processo deveria ter acontecido, sido deflagrado de uma outra forma. Mas, infelizmente, houve condições e bases legais e constitucionais para que nós chegássemos a esse estágio. O país está parado há meses e vai continuar parado durante todo esse período de transição, mesmo com a chegada do novo presidente. As coisas demorarão muito, muito a chegarem no eixo. Somos quase 12 milhões hoje no país de desempregados. E, infelizmente, os que conhecem, estudam economia, acreditam que esse número tende a crescer na ordem de 20% ainda nos próximos 12 meses. Será um caos total. Vamos torcer para que o impacto não seja tão grande aqui no nosso município. Vamos torcer para que nós possamos passar a enfrentar essa crise sem que tenhamos que conviver com o desespero dessas famílias que hoje se encontram desempregadas. Gostaria também de comentar a respeito da votação do requerimento. Votação essa que acaba de ocorrer, aonde nós solicitamos, essa casa solicita, a título de transparência, que o governo municipal nos apresente a relação com o número de contratados ao longo dos seus 3 anos e 4 meses de governo, junto à Cruz Vermelha. Essas contratações, a meu ver, acontecem de forma duvidosa, de forma estranha, nebulosa, não passa pelo nosso oficial, pelo Diário Oficial, não passa por essa Câmara, nós não somos informados. Sei que é uma prerrogativa do Executivo fazer as contratações, mas por que não informar? Há informações de que esse quadro nos levou a um aumento nos custos, no custeio, na ordem de R$600 mil. São mais de 100 contratações. Muitas dessas pessoas, segundo informações, não residem aqui, em Piraí. Então, acho que se faz necessário esclarecer isso, apresentar para a sociedade quem são essas pessoas, o porquê dessas contratações, qual a real necessidade. Nós não podemos inchar a máquina. Sabemos que as pessoas precisam trabalhar, mas nós não podemos, em detrimento de alguns, beneficiar outros de uma forma, entre aspas, ilegal, irregular. Precisamos saber quem são, quanto ganham e aonde trabalham. Isso é o que consta no requerimento, hoje aqui aprovado nessa casa, pelos nobres vereadores, aos quais agradeço pela colaboração, para que nós possamos, então, nos próximos dias, cumprindo-se os prazos legais determinados por lei, para que possamos, então, receber
do excelentíssimo senhor prefeito as respostas que a sociedade precisa. Obrigado, senhores. Vereador Júnior Dentista com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu não ia nem fazer uso da palavra, mas, diante da fala do vereador Charles, eu acho que no momento do nosso país, onde tanta coisa é colocada em xeque, e nós temos realmente que mostrar a transparência que o momento exige, que o nosso cargo exige. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão para esse requerimento. Ao invés da gente pedir no período dos últimos 3 anos e meio, que a gente peça dos 11 anos e meio, até para a gente ter uma base, se aumentou, se diminuiu, porque eu não estava na legislatura passada e eu não tenho ideia de quantos eram os funcionários da Cruz Vermelha, que só atendem na saúde do município. Então, acho que para a gente ter uma forma mais transparente ainda e para fazer um comparativo, a gente estender esse pedido do requerimento. Se Vossa Excelência não concordar, a gente apresenta esse requerimento semana que vem. Aí tem como a gente fazer um comparativo. Obrigado, presidente. Vereador José Paulo com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu concordo com Vossa Excelência, Júnior, que eu acho que tem que ser comparado, sim. Eu estava na Secretaria de Meio Ambiente agora à tarde, devido a algumas reclamações que são passadas para a gente, e conversando com o Mário a respeito do quantitativo de homens que estão trabalhando hoje. Ele me relatou 11 pessoas, que ele lembrou no momento, de cabeça, que ou faleceram, ou aposentaram, ou pediram licença-prêmio, e que não foram substituídas. Isso faz com que o quadro esteja bem debilitado, faltando muita gente, e que não consegue cumprir com todas as coisas. Eu não lembro de ter sido lido esse requerimento ontem no expediente aqui. Eu deveria estar ausente quando esse expediente foi lido, que eu não me recordo de ter sido lido ontem aqui. Aliás, não me recordo desse requerimento ter sido lido. Porque essa comparação, Júnior, vai trazer um esclarecimento muito grande. Vai trazer pelo que reza o regimento, o requerimento não tem que ser aprovado na próxima, na sessão seguinte? Ou eu estou enganado, eu estou equivocado? Eu acredito que não esteja, não. Tem até que ver para que a gente não coloque coisas, porque eu não lembro desse requerimento. Então, a gente acaba aprovando um requerimento que talvez a gente não saiba o conteúdo dele. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser uma coisa mais esclarecida. Nós estamos cuidando do bem, do patrimônio das pessoas. Nós não estamos cuidando de coisas próprias nossas, então temos que ter bastante responsabilidade quanto a isso. Então, se não houver uma mudança nesse requerimento, a gente pode pedir sim. E eu assino junto com Vossa Excelência, para nós pedirmos dos 11 anos, até para fazer um comparativo, que houve, eu acredito que houve bastante contratação, mas houve vários concursos públicos esse ano, que os quais contrataram todos que necessitavam que passaram, que necessitavam no quadro de funcionários. Mas eu concordo com Vossa Excelência, amanhã não, na próxima sessão a gente faz um requerimento pedindo isso aí. Obrigado. Antes de encerrar a sessão, deixar o convite para daqui a pouco, às 19 horas, vai dar início à audiência pública, que vai debater sobre questões referentes à RJ 145. Uma audiência pública pedida pelo vereador Anderson da Silva. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 9 de maio do corrente ano, a hora regimental, e essa audiência pública vai começar daqui a pouco.